Oiê, bom dia. Bom dia, bom dia. Vou esperar as pessoas entrarem. Bom dia, Karina. Bom dia, Emílio. Bom dia, Regina. Oi, Eliel. Carla. Bom dia, gente. Bom dia. Como vocês estão? Aqui em São Paulo tá friozinho. Até choveu. Ai, que ótimo, Emílio. Fico muito feliz. Depois me conta como você tá, como tá tudo aí. E eu, gente, ó, plena manhã, eu tô como? Brilhando, no pique. Bom dia, Dani. Então a gente vai no pique total. Hoje vai ser uma live diferente. Muitas pessoas acabam tendo sempre dúvidas sobre a parte de som, luz, DJ. E daí eu gosto sempre de fazer lives que nos ajudem a entender um pouco mais sobre o mercado. Às vezes a gente tem dúvida de fazer alguns tipos de perguntas. Bom dia, Eveline. Olha, o Bianco já chegou. Bom dia, Domênica, o Caleb. Então, eu acho que essas lives estão sendo super produtivas. Para quem não sabe, eu deixei uma caixinha de temas para escolherem os temas do próximo mês. Bom dia, Ângela. Bom dia, Sheila. Alguém entrou, não deu pra ver quem foi também. E sempre vai ser assim. Toda terça-feira eu vou falar um conteúdo sozinha. E toda quinta-feira eu vou ter um profissional convidado pra gente tirar dúvidas. Bom dia, Érica. Bom dia, Élida. Bom dia, tá? Graças a Deus, eu tô achando também, tá sendo muito produtivo. Bom dia, Eli, tudo bom? A Valéria. Gente, então convidem as pessoas para a live de hoje. Bom dia, Adri. Vai ser muito bacana, vai ser bem esclarecedora. Pois é, as minhas sobrinhas estavam escolhendo entre o pink e o vermelho, e o pink ganhou. E daí o brilho ganha também, e assim a gente vai, né? Ótimo, Dantesco, bem bacana. Que bom que você já mandou sugestão de tema. Eu vou depois compartilhar todas as respostas pra gente ver o que a maioria das pessoas estão querendo. Ontem eu já li algumas sugestões e achei bem bacana. Então, vou chamar já o Bianco. Muita gente me perguntou sobre a questão do meu curso novo. O curso começou na segunda-feira. Segunda-feira eu liberei o conteúdo do módulo 1. Isso não significa que as pessoas não podem se inscrever ainda, podem sim. A primeira aula ao vivo do grupo vai ser na sexta-feira, amanhã, às 10 horas da manhã. Então, se você se inscreveu hoje ou até mesmo amanhã cedinho, dá tempo de você acompanhar ainda, tá? Então, é sempre importante, eu gosto de explicar. Mas o curso eu vou manter com as inscrições abertas, tá? Então, quem quiser se inscrever no depois, no máximo vai assistir essas aulas gravadas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Denise. Bom dia, Ivan. Bom dia, Luana. Então, vamos lá. Chamar o Bianco. Bom dia, Matsar. Toda vez que eu fico aguardando. Aê! E aí, tudo bem? Bom dia, tudo bom? E com você? Pera aí. Ah, acho que tá bom. Tem uma luz relativamente boa. Ah, Foi. de luz E você aí, tudo entende bem? mais do que eu, né? Mas ó, você tá com uma luz do sol, né? Então já tá no lucro. Não, eu tive que viajar, né? Eu aproveitei e falei, não, vou dar uma viajada rapidinha. Ai, ai. E aí, tudo bem? Todo mundo tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Volta tá ok? Tá, né? Como, como você está sem festas? Como você tá nesse momento? Tá Eu porque... acho que você nunca ficou tanto tempo na sua vida sem tocar, né? Não, nunca fiquei. Na verdade, fiquei. Teve uma época que eu fiquei muito tempo sem tocar, mas, tipo assim, depois desse retorno aí, já tem.
Desde março, né? Desde março. É, desde março. Minha última festa foi dia 7. É, a minha foi dia 17. Dia 17 foi o último dia. É, a minha festa do dia 28 eu já acabei adiando e assim foi. É. Mas vamos lá, Bi. Só para o pessoal entender, conta um pouquinho da sua história, porque você já tocou em quase todas as casas de São Paulo, né? Eu já toquei em muitas, hein? Já toquei em É. várias. Então, assim, conta como você começou como DJ, porque é legal, porque tem gente que não tem ideia da história mesmo, de como que funciona, né? Então, acho que é bacana a gente ter essa oportunidade. Tá, eu vou dar uma pincelada mais ou menos por cima, tá? Senão é muito tempo. É, eu comecei com 13, 14 anos aqui no interior, onde eu estou hoje, em Guaíra, no estado de São Paulo. O meu primo, ele trabalhava numa casa noturna daqui e eu ficava com ele no final de semana. Começou por aí, com 14 anos. Com 18 eu fui para São Paulo, que aí eu já fui para querer realmente ser DJ mesmo. E no meu primeiro ano em São Paulo não rolou porque eu não conhecia ninguém. No primeiro, eu fiquei trabalhando no Bradesco, eu sempre trabalhei na área de contabilidade e fiquei trabalhando no Bradesco por um ano. Depois eu comecei a trabalhar em estúdio de gravação até que chegou ao ponto de eu conseguir ser DJ mesmo. Isso daí foi em 87. Tem tempo já. Sim. Tem muito tempo. E eu fiquei trabalhando durante muitos anos. Aí eu passei várias casas noturnas. Assim, que eu lembro mesmo assim de gostoso mesmo, que foi um tremendo de um currículo, foi quando eu comecei em 87 em São Caetano, no chamada do Buiê. Eu fiquei durante muitos anos lá. E depois eu fui para outras casas aí para São Paulo. Aí eu já fui para o Destoque, na Consolação, ali nos Jardins. Fui para o Aeroanta, que é lá na Vila Madalena, atual Vila Madalena hoje. E aí em vários. Ilhabela, num monte de lugar. Tá? E aí teve uma época, acho que em 95, aí eu cansei. Eu falei, chega, foi na época que eu casei, né? Eu falei, vou focar mais na família e não vou sair dessa loucura da noite. E fiquei muitos anos, eu fui voltar em 2014. Nesse meio tempo, como se diz, eu me dediquei à empresa, né? Nada relacionado a áudio, nada relacionado a isso, a outra coisa. E em 2014 me chamaram novamente. Aí eu voltei em 2014 e estou aí até hoje. Basicamente é isso daí. Bacana. E me diz um pouquinho assim, quando para você começar a entender mais sobre DJ, você comentou que você começou com seu primo, né, com seu tio. Com meu primo. Então, você fez algum curso? Como que foi isso? Existem cursos hoje? Se alguém quiser começar a trabalhar na área, qual que é a sugestão que você daria? Eu fiz quando eu vim para São Paulo, eu fiz um curso, tá? Eu fiz o primeiro curso de DJ que teve aqui no Brasil. Foi com o Iraí Campos. O Iraí, ele é o dono lá da History e de outras casas também que ele teve, eu tenho também, da Le Reve e por aí vai. O primeiro curso foi ele quem fez, foi em 87, se eu não me engano. Foi a partir do curso dele que eu comecei a entender a lógica. Então a gente sabia colocar som. A realidade era essa. A técnica em si mesmo ninguém tinha disponibilizado. O Iraí foi o primeiro cara a fazer isso daí. Hoje em dia tem cursos, deve ter. Eu sinceramente eu não tô assim sabendo quem que é que faz. O curso como ele fez, eu acredito que não deva ter. Mas deve ter sim um cursinho ou outro por aí tem, mas eu não sei te dizer quem são essas pessoas que estão fazendo. Mas você acha que é importante a pessoa sempre buscar um curso? Ou ela pode, por exemplo, fazer estágio com alguém? O que que você acha que realmente vai funcionar? É assim, o curso ele vai te dar uma ideia muito rápida do que você precisa saber. Vai te colocar em contato rapidamente com o equipamento, te dar uma noção muito boa do que fazer. Agora, o aprendizado em si mesmo não tem jeito, é ali, estar com alguém do lado, estar trabalhando, sei lá, de repente fazendo uma iluminação para alguém, estando em contato ali com o pessoal mesmo. Eu acho que o básico seria isso, mas o curso é importante. Eu te digo porque eu fiz, né? Eu tive que fazer. Não, é que eu sempre falo, né? Que assim, nada vai substituir a prática.
Sim. Mas para a gente não errar, é importante a gente ter uma teoria inicial, ter um conhecimento, estudar. Eu acho que hoje a internet ajuda muito em qualquer profissão, né? Seja na parte de DJ, seja na parte de assessoria e organização de eventos. A gente acaba tendo muito conhecimento de forma gratuita, até mesmo, por exemplo, aqui hoje na live. Então, a gente acaba passando bastante coisa, o que é bem legal. E a gente consegue tirar a dúvida das pessoas, né? Que eu acho que é muito importante. Então, assim, eu queria que a gente começasse com informações bem práticas. Qual que é a diferença entre um DJ e um VJ? Porque, por exemplo, já aconteceu comigo de receber propostas diferentes, de muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu sou DJ, eu levo um VJ, ou a pessoa fala assim, não, eu faço tudo. E tem gente que não sabe, tipo, a diferença, a importância de contratar um profissional que seja os dois. Então, explica um pouquinho pra gente disso. E que eu acho que, assim, ser VJ foi uma evolução do DJ. Ou eu tô errada? É basicamente isso. É a mesma coisa, porque na verdade o VJ é aquele que executa um vídeo. Assim, a grosso modo falando. Essa execução você pode fazer de duas formas. Você pode fazer com o próprio DJ, se ele já tiver o material, ou com, como se diz, ou com o VJ em si separadamente. Depende de como você quer fazer, quais são essas imagens que você quer veicular. Hoje em dia o pessoal meio que vinculou o DJ ao VJ, que é o chamado DVJ. Sinceramente, eu não vejo muita diferença, porque o DJ, como você está veiculando uma imagem, se você tiver o arquivo em si, por exemplo, eu trabalho muito com MP4, só para o pessoal entender a diferença disso. Todo o áudio, ou ele está em MP3, que na verdade seria em MP3, ou Wave, né? Geralmente o MP3 ele é mais leve, mais fácil de trabalhar. Só que aí saiu a modalidade do MP4. O MP4 seria o quê? O áudio vinculado ao vídeo. Então, toda vez que eu estou fazendo uma festa, eu já estou fazendo uma festa em vídeo. Eu já estou veiculando. Se ele vai para a tela, ou para a projeção, ou para onde ele for, é indiferente, porque eu já estou fazendo um vídeo. Tá? Por quê? Porque hoje tem uma demanda alta em função de vídeo. Esse vídeo pode ser o quê? O que você quiser. O que você combinar com esse profissional. Geralmente o pessoal usa videoclipe. Tem pessoas que gostam de jogar imagem gráfica, imagem de casal. Isso tudo você tem que combinar com a pessoa. Então o DJ ele pode fazer o DJ ou o VJ. Pode ter um profissional separado? Pode também. Tudo aí envolve custo. Aí é questão de budget, né? É ver o que cabe no bolso de cada um. Então vai ter DJs que não gosta de trabalhar, por quê? Porque de repente ele não tem o arquivo, não tem tudo isso em MP4. Então é mais fácil você ter um VJ do lado, onde ele veicula separado. Ou pode juntar os dois. Basicamente é isso. Tá, bacana. Olha, a Domênica fez uma pergunta. Como saber se um espaço de eventos tem uma instalação elétrica que aguenta todo o equipamento de som? VT. VT, não tem jeito. E tem pro caso de assessoria, ela é assessora? Sim. No caso, deixa eu ver um jeito fácil. Ela teria que ter um mínimo de conhecimento disso daí. Se ela fizer algumas perguntas, básicas para o responsável que ela for na VT, já dá para ela ter uma ideia. Eu costumo dividir em duas partes. Se é só som de DJ, que não tem palco de banda, que não tem aquele monte de equipamento, então o consumo ele é pequeno. Então, se ela fizer uma pergunta, olha, eu vou ter DJ, o seu equipamento de som, a tua estrutura elétrica, ela me oferece quantos amperes? Um exemplo, quantos amperes? Aí já entra numa área de eletricidade que é a minha formação também. Se eles falarem, não, pode ficar tranquilo, seu DJ aqui eu posso te fornecer 70 amperes, por exemplo. Ela pode ficar despreocupada, tá? Porque 70 amperes segura uma banda. Então, um DJ que é coisa pequena não vai ter consumo nenhum. Ela tem que pensar isso. Ela faz essa pergunta. O que você me oferece da sua rede elétrica? Quantos amperes o sistema aguenta da casa?
Se ela falasse, não, 20, 30, 40 amperes, tranquilo, não tem precisa se preocupar. Essa é a única informação que ela tem que pedir. Com essa informação, ela já sabe. Ó, ela falou que ela fez um casamento, o DJ sofreu muito porque a energia caiu durante a festa. Então, Então, então provavelmente, a fiação que chegava até ele era muito fininha. Então, ele não aguenta. O que que eu faço nesses casos? Eu nunca confio naquela tomada que está do lado. Eu levo uma cabeação bem grossa e levo direto para o quadro. Eu sei que essa minha fiação aguenta. Que o problema não é a tomadinha, é o fio que está dentro da tomada. uma coisa que acho que ajuda muito. Fazer a visita técnica com o DJ para ele olhar a instalação, para ver essa questão de tomadas, de tudo, eu acho que é fundamental, né? Fundamental. Até porque, às vezes, o que eu sempre recomendo, que eu acho que você vai concordar comigo, se o palco, o DJ sempre ficou num lugar, não adianta a gente querer mudar. Porque se ele sempre ficou ali, provavelmente é porque ali é a parte mais fácil. É porque tem gente que gosta de mudar o layout e depois dá chabu. Então, assim, não tenta fazer. Muda a mesa de doces, muda a lounge, muda a mesa de convidado, mas não muda onde está o pessoal do som. Né? É porque ali já chegou tudo, o pessoal já fez uma estrutura, tá tudo estruturado, som, luz, tudo dimensionado, entendeu? Então, quer dizer, toda vez que o pessoal dimensiona vamos dizer assim, uma house, a cabine de som, de luz, eles já dimensionam com 30% de segurança. Você tem um 30% a mais. Só que às vezes esse 30% a mais não suporta o que o pessoal traz. Aí não tem como, né? Aí complica. Mas o que eu digo é o seguinte, esquece, não confia na tomadinha que está ali do lado. Se falar, tem a tomadinha, o pessoal liga aí. Não, leva um fio bem grosso, leva lá no centro, liga lá, que você sabe que é um fio que aguenta aí 60, 70 amperes. Meu, não vai ter problema, porque aquela tomadinha, o problema é assim, o responsável pela técnica, às vezes ele chegou há um mês atrás e disseram para ele que ali funciona. Só que ele não abre e não vê a bitola do cabo. Aí, de repente, você tem um cabinho ali de 1,5, 2,5, não aguenta uma potência alta. O que vai acontecer? Vai ficar caindo toda hora. Porque quem derruba é o disjuntor. O disjuntor, ele serve para quê? Não é como se diz, para proteger o equipamento. Ele serve para proteger o cabo, o fio. É isso que é a função do disjuntor. Então, o fio esquenta, o disjuntor é termomagnético, derruba. Aí você vai lá e liga. Aí funciona, esquenta de novo, derruba de novo. E fica isso a noite inteira. E se tivesse gerador, isso não aconteceria? Ou aconteceria também? Não, gerador não, porque eles já trazem um fio bem grosso. Eles já trazem fio de 16 milímetros. Só para o pessoal ter uma ideia. Se você tiver um fio de 16 milímetros, ele suporta 63 amperes, se eu não me engano. Esquece, você toca uma banda enorme. Então, por isso que quando a gente leva, pelo menos eu já levo 16 milímetros logo, que eu sei que eu não vou chegar nunca nesse consumo e se precisar, pode ligar sem medo. Que não corre esse risco. Pode acontecer de cair lá, né? Aí, se o quadro deles estiverem mal dimensionado, aí é o problema da casa. Mas geralmente não tá, não. É difícil. Estão perguntando aqui qual a bitola correta para a tomada que ficará o som. Espaço de festa em construção. Então, o espaço que estão construindo, o que você sugere? Eu sugeriria fazerem vários sistemas. Então, por exemplo, eu puxaria um sistema para som, tudo tirando desse quadro disjuntor, tudo bem separadinho, tá? Porque um disjuntor um fio de 4 milímetros, ele suporta 10 amperes, é isso? Aí eu não sei se eu consigo, se eu sair, eu também não sou muito bom nisso aqui. Se eu sair da cena aqui, eu saio da live, né? Que aí eu tinha que dar uma olhadinha numa colinha, eu não lembro. Não, fica tranquilo, depois qualquer coisa mais ou menos isso. A gente posta no story. Não, isso, maravilha. Depois eu te passo uma relaçãozinha, uma tabelinha que você pode mandar para essa pessoa em questão. Por exemplo, de 2 milímetros suporta 4 amperes. É mais do que isso, é que eu não lembro. O que eu acho que é legal, já que o buffet está em construção, é, por exemplo, convidar uma pessoa como você para fazer uma visita, convidar os profissionais para eles passarem para o espaço também a necessidade deles. Porque o que aconteceu? Vou te dar um exemplo na minha casa, tá?
eu realmente desenhei na parede onde eu queria as tomadas e mesmo assim o ser humaninho fez errado. Tá? Então não adianta eu passar para arquiteto, passa para engenheiro, passa tudo. Então, assim, obra a gente tem que acompanhar, mas é importante, já que ela está construindo, perguntar, porque, por exemplo, hoje em dia, um espaço ele tem muitas especificações, né? Então, assim, que nem você falou, tipo, fazer um quadro já dividido. Isso vai facilitar muito, principalmente agora que a gente está utilizando a iluminação com muito mais recursos, né? A iluminação é utilizada para fazer a parte da cenografia. Uhum. Exato. A parte de luz, principalmente a cênica, a parte interna, geralmente é tudo com luz quente, né? Que é o que fica bonito, os fotógrafos gostam. E essa consome muito. Então tem que dimensionar. Tem que dimensionar. E assim, dimensionou, não fique inventando, colocando mais coisas depois, não, porque você tem essa reserva, que seria o ideal, de 30%. Aí começa a colocar coisas demais fora do projeto, e isso vai somando, vai chegar uma hora que você não tem mais limite. Né? A sua sobra já era. E vamos lá, ó, tem uma noiva sua aqui falando que você foi DJ do casamento dela e foi o melhor, perfeito. Quem foi? Isso é bom, né? É bom que as pessoas, quando elogiam ao vivo, elogio vale dois, né? Ah, é a Carlinha. Ô, Carla, tudo bem? Então, isso é muito bom. Falando, já que você comentou da questão de iluminação cênica, eu falo que é um tema muito amplo. Antigamente, a gente utilizava aqueles refletores que são luz quente, né? Aham. Fala um pouquinho, porque assim, eu sei que tem hoje em dia, tem LED, tem as ribaltas, tem RGB, tem CMYK. Explica um pouquinho a diferença, porque, por exemplo, assim, antigamente, eu sou da época que a gente escolhia a cor da gelatina. É. Tinha uma pastinha e tipo, você quer qual gelatina? A mais Aham. pro champanhe, a mais pro laranja, e eu adorava escolher gelatina, gente. Eu ia até na Santa Efigênia, eu tinha gelatina no meu kit se alguma queimava. Assessora prevenida, né? Eu já Tá tinha as certo. folhinhas de gelatina. Por quê? Porque queimava, né? Eu já tive casamento que pegou fogo na cortina porque empurraram a cortina de voal em cima da lâmpada. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dos tipos de iluminações que a gente mais utiliza hoje, ou, por exemplo, contar dessa evolução, o que for mais fácil para você. Não, vamos lá. Hoje em dia, basicamente, a maioria das coisas são LED. Hoje já existe aqueles LEDs assim de branco quente, né? Eu estou pensando em luz para decoração mesmo, para decorar os locais. Esses LEDs é de consumo bem baixinho, então ele não tem problema nenhum. Você consome 1 watt por LED. Então você coloca lá, você consegue, mas só que ele não tem aquela, como se diz, aquela luz forte, bonita, de uma luz quente. Ribalta é LED, tudo isso é LED, par LED, aquela que muda de cor. Você precisa pensar assim, você precisa de uma troca rápida de luz, o seu evento vai precisar de uma troca rápida no meio. Se precisar, no caso da gelatina não dá, porque você não consegue ficar mudando gelatina no meio de um evento. Então aí um par LED já funcionaria melhor. Você usa uma mesinha, você troca as cores e flui a festa. Só que festa geralmente não acontece isso. Você não fica trocando de luz no meio da festa. Você escolhe lá, de repente, um âmbar, um champanhe e deixa ele. Né? E isso é o tema da festa. Se você está fazendo uma festa de 15 anos, você puxou mais para um Frozen, sei lá, aquele roxinho, aquele pink, isso fica a noite inteira. Para a cênica, eu gosto de usar, eu uso bastante LED, mas eu gosto de usar luz quente, porque é o gosto dos fotógrafos, porque fica mais bonito mesmo. Luz quente é lâmpada incandescente, aí é potência alta. Ao passo que eu estou usando LED de 1 watt, uma luz quente é 50 watts. Então tem que estar muito bem dimensionado. E consome muito, E né? Então a consome gente tem que muito, exato. tomar esse cuidado. E uma coisa aqui, ó, a Gabi da Conceito Eventos está falando: pavor de quem coloca LED mudando de cor na iluminação cênica. Bom, eu não gosto, eu acho feio. Não, ela falou pavor, eu também tenho, mas eu queria que você explicasse, porque assim, tem gente, quando a gente vai pedir orçamento de luz cênica, muitas vezes o decorador fala pra gente assim: eu preciso de 15 pontos, eu preciso de 20 pontos, eu preciso de 30 pontos.
mas ele não especifica, tipo, a potência, o para que serve. Porque, assim, se eu utilizo um ponto de luz para iluminar uma árvore, é uma coisa. Se eu pego um ponto de luz para iluminar uma parede, é outra questão. Aham. E a questão que eu até ia falar para você, que eu acho que é o pavor da Gabi. Tem muita gente que é preguiçosa e faz um serviço meia boca. Então, vou ser bem sincera. E as pessoas fazem o quê? Plugam cada luz de LED na tomadinha e não cabeia todos eles. Então, Então, explica a questão do cabeado, como que funciona, porque assim, a luz, gente, veio para somar o evento. Então, assim, uma luz bem feita, a gente consegue aumentar a intensidade, diminuir a intensidade, mudar a cor. Então, por exemplo, na hora do jantar, deixar um pouco mais clara para as pessoas verem os pratos. Na hora da balada, diminuir isso. Então, assim, só que a gente consegue fazer isso se todas as lâmpadas estiverem cabeadas numa mesa de luz. Então, assim, além da mesa de som, existe uma mesa de luz. É que tem gente que às vezes não sabe como isso funciona. Por quê? Porque em muitos lugares que o pessoal busca economizar, eu já vi o carinha, o técnico de luz, e de tomada em tomada mudando a sequência do código. é isso mesmo. É tudo isso aí, o que vai influenciar nisso daí é o budget, é o que tem que está disponível. Se o pessoal aperta, 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 eu imagino que o pessoal faz isso. Porque é muito mais barato você chegar e plugar numa tomada, só que acontece o que você falou, não fica legal. O ideal seria o pessoal da decoração fazer em conjunto com esse profissional. O problema é a agenda, né? Se contrata um profissional meio que longe um do outro. O ideal é sempre a assessoria estar em primeiro plano, estar verificando isso, tentar casar o máximo possível e coordenar e juntar todo mundo. Esse seria o ideal, porque aí ele consegue, a assessoria consegue colocar o profissional, por exemplo, de luz, junto com a decoração. Eles conversam e mapeiam o que vai ser usado. Até para não ter problema lá na hora, porque o cara chega lá e pede 20 pontos de luz. Chega lá, o 20 pontos de luz dele não foi suficiente. E em cima da hora ele quer colocar mais 10. Quem foi contratado foi mais ou menos, foi preparado para as 20 e um pouquinho a mais, que seria o ideal, né? De você, me contratou 20, eu não levo as 20, porque você me contratou. Leva 23, pô. Você não sabe se lá na hora vai ter problema. Então, seria o ideal. Mas algumas pessoas, às vezes acontece, chega lá, eu preciso de mais 10. Aí você extrapolou demais. Né? E às vezes dá umas briguinhas. Já vi umas briguinhas acontecer. Por conta desses pedidos a mais aí. Eu acho que é questão de perguntar mesmo, né? Se, tipo, a iluminação é cabeada, dá para mudar? Porque, assim, o cliente não é obrigado a saber, mas a gente sim, os A gente vendedores têm que tem saber. dúvida. Então, assim, se você tem dúvida depois, a gente vê, eu vou. Ou quando o Bianco voltar para São Paulo, no dia que ele estiver no depósito, para filmar um pouquinho a diferença, para a gente fazer uns testes, a gente pode até fazer um videozinho, né? E Sim, a Domênica tá falando que, assim, aqui na cidade, a maioria das casas oferecem DJ no pacote, mas não tem reunião com DJ. Aqui em São Paulo também acontece. O que a gente faz, tá, Domênica? Eu explico para o meu cliente toda essa questão, que vai ser uma coisa ruim, e eu pergunto para o espaço quanto cobraria para eu levar um DJ de fora. Então, normalmente, eu pago o pacote do buffet e eu pago um DJ de fora e o meu DJ de fora. E daí o técnico da casa, o DJ da casa, fica só como um técnico auxiliar. Isso acontece muito, né, Bianco? Com você também, né? acontece. Eu já trabalhei, a gente já trabalhou junto numa rede bem grande aí em São Paulo e várias vezes, que eu lembro aí, eu trabalhei acho que durante uns 4, 5 anos aí, eu acho que teve umas 4, 5 festas que eu fui e fiquei lá só de backup, né? O DJ backup. Basicamente eu ficava levando suquinho pro DJ, né? Porque você fica sem fazer nada, dá um desespero, né? Aí você conversa ali, faz amizade, eu ficava brincando lá, toma uma aguinha. E basicamente é isso. Eu acho que o legal é isso mesmo. É assim, saber o que fazer, né? Se a gente sabe que o DJ da casa é ruim, já explica para o seu cliente, olha, a gente vai fechar aquele espaço, mas a gente vai ter um custo extra com um DJ bacana, pode ser? Eu acho que, assim, a clareza facilita muito para todos, né? Porque pelo menos a gente consegue salvar a festa. Porque tem DJ que é muito ruim, né, Bianco? Você já deve ter visto, né? Infelizmente tem. Às vezes não é. Porque o que eu digo na qualidade de um profissional é o seguinte: o conhecimento dele,
tá? Principalmente como DJ. Você tem que ter muito conhecimento, não adianta. Vai dizer, mas se não começar, nunca vai ter experiência. Eu concordo, mas começa leve. É que em alguns locais, o pessoal, por conta, não sei se de valor, alguma coisa, o que eles fazem? Eles colocam a molecada. Nada contra, nada contra. Só que para você adquirir experiência, vai demorar. Então você precisava pôr esse pessoal com o pessoal mais velho, que entenda de todos os estilos, que eu acho que é o ideal, ter feito muita festa. E outra coisa essencial, técnica. Precisa ter técnica. Não é só dar play numa música. Uma passagem de uma música para outra influencia muito na vibe da festa. E hoje, técnica, hoje é difícil. Justamente, acho que de repente, por não ter tanto curso assim. Porque antigamente tinha mais. Hoje em dia não deve ter tanto. E a turma, tipo assim, tô aprendendo, por quê? Porque é o iluminador que estava do lado, né? Esses caras que estão sendo DJs hoje. Ó, a Camila tá fazendo uma pergunta. Como diferenciar ponto de luz e luz cênica? Porque tem DJ que no dia não leva o que foi fechado e quando cobramos acha ruim fazem cara feia. Não, tudo é contrato. É Érica o nome dela? Camila. Camila, é contrato. Na boa, pede pro cara escrever separadamente cada item, para que vai, pro que caixa tal, falante não, né? Mas é caixa tal, parled para isso, parled para aquilo, moving para pista, tantos pontos de pimbim, escreve tudo, separado. E cobra, pega no teu orçamento no dia que chegar lá, se não for dar trabalho demais, né? Porque a vida da assessora lá na hora lá é correria. Se for de confiança, mais fácil. Mas se você não conhece a pessoa, olha, você colocou tantas luzes, onde estão essas luzes? Pede para quem está te ajudando a fazer isso. Eu acho que o melhor jeito é cobrar. A Gabi falou aqui o que eu sempre falo. Eu levo a pastinha com os contratos e vou conferindo. Então, assim, você falou de uma coisa que é pimbim. Pimbim é aquelas luzes que focam em cima do arranjo, que fazem uma luz focal. O que eu acho que é muito importante? O assessor, o organizador de eventos, estudar um pouquinho sobre isso. Então, assim, chega cedo na montagem e quando o DJ estiver montando, pergunta para ele. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas é muito importante a gente tirar essas dúvidas, porque assim, daí a gente consegue saber como que funciona, como que não. Então, assim, é bem... Eu acho que facilita muito, até mesmo a gente entender de tudo. Né? Aqui, tem várias perguntas agora. O telão ou o projetor? É do DJ ou do espaço? Depende, né? Depende. Tem muitos locais que já têm seus equipamentos próprios, né? Aí é com eles. Aqui tem gente falando que acha que estão cobrando e não gostam. Camila, eu acho que é tudo da forma com que a gente fala. Então, se vocês forem honestos e falar assim, olha, fulano, desculpa, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, você me ajuda só a conferir o seu contrato? Sim. Eu acho que a forma com que a gente fala faz com que o profissional nos atenda melhor. Então, acho que Fica seu amigo, né? Até porque você vai depender dessa pessoa durante a festa inteira. Então, quanto mais relação legal tiver, dos dois, é recíproco. O assessor tem que ser legal, o DJ tem que ser legal, o manobrista tem que ser legal, todo mundo tem que ser legal entre si. Porque aí a festa acontece e não tem problema com... E assim, a Flávia tá falando aqui uma coisa muito legal. O projeto de luz é feito conforme o projeto da decoração e o espaço. Eu acho que é super bacana. E o que eu converso hoje, né, Bianco? Você sabe que eu sempre sou muito transparente, independente do projeto. Eu pergunto para o decorador, você tem algum fornecedor de luz cênica? Porque às vezes o decorador tem um fornecedor, ou o decorador mesmo já tem a luz cênica. Você prefere que eu feche com DJ ou tem uma outra empresa? Então a gente sempre vai ter que ver essas três opções, qual que é melhor. Ver com o DJ. E assim, tem gente que contrata luz cênica, tem gente que monta a luz cênica e a pessoa vai embora. Eu só contrato luz cênica se o profissional ficar a festa toda. Porque eu já tive muito problema, tipo, a pessoa foi lá, monta toda a iluminação e vai embora. Então, são coisas que a gente precisa saber antes de contratar. A pessoa vai ficar lá ou não vai ficar lá, né, Bianco? Você já teve que socorrer iluminação pelo jeito também, né? Sim. Porque como que acontece? Como você faz a montagem muito anterior à festa,
que deveria ser, né? Às vezes acaba ficando bem em cima também, mas o ideal seria entregar bem antes. O que acontece? Chega o decorador, ele monta os seus arranjos, monta as suas coisas, tudo lá, e vem o pessoal da iluminação atrás. Às vezes, quando o pessoal vem fazer, o decorador já não está mais. Aí fica a critério de quem? De um técnico que não tem a visão que o decorador tinha. Né? Então ele vai lá e, por exemplo, digamos eu chego lá e começo a posicionar. Eu olho e falo assim, poxa vida, esse arranjo aqui eu vou posicionar uma luz desse jeito. Mas quem é que me garante que o posicionamento é esse que estava na cabeça do decorador? E de repente amanhã aparece a foto, o cara, pô, mas não era isso. Mas, cara, ninguém estava lá para me orientar. Eu vou agir de acordo com a minha cabeça. Se a assessoria estiver a par disso daí, é onde que eu procuro informação. Olha, o posicionamento, como que vocês querem a luz nesse arranjo? Ah, não, a decoradora me disse que era assim. Ah, ninguém falou nada. Aí a gente arranja do jeito que dá lá na hora. Mas se tiverem todo mundo junto, aí sim, porque o olhar do decorador funciona. Mas nem sempre o decorador, ele monta e vai embora. Assim, o que é muito importante, né? É o organizador de eventos, o assessor, o cerimonialista, fazer um cronograma bem feito e alinhar isso. Alinhar, por exemplo, para a iluminação, chegar umas 3, 4 horas depois, ou perguntar para o decorador que horas você quer que o pessoal de luz chegue. Então, alinhar isso. Porque senão, muitas vezes, vai acontecer isso. E a Flávia está falando aqui que é fundamental ter um técnico durante todo o evento. Ó, o cliente pisa no cabo, desliga metade da luz. Isso acontece. Mas, por exemplo, a Gabi é do interior de Minas e falou que lá ninguém fica. Que seria um sonho. Então, a gente tem que entender. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de projeção, né? Hoje em dia, a projeção é muito mais do que apenas um momento para passar a retrospectiva. E a gente tem diversas formas. Fala um pouquinho, por exemplo, da questão do telão, que às vezes o telão tem que ser projetado pela frente ou por trás, que tem gente que às vezes não entende. Da questão de TV, video wall, LED mapeada. Explica um pouquinho de cada um deles, por favor, para o pessoal entender. Tá, o telão é o básico, o mais, sempre foi o mais usual. Ele pode ser projeção frontal ou projeção por trás. Depende de como tiver a disposição do espaço. Video wall faz tempo que eu não vejo. Eu vi, acho que antes da pandemia eu vi um só. O pessoal já não coloca mais. Tela de TV pode ser eventos menores, mas... Porque agora está muito em alta os micro weddings, né? Os eventos pequenos. Então, eu achei que é interessante falar, porque aí ficaria, se for painel, né? Se for pouquinha gente, eu acho que de repente a tela de TV pode ser fundamental. O mais usual que eu vejo o pessoal usar e que eu uso também é painel de LED. É o que mais se tem usado, que é o que mais dá um visual bonito. Tá? E tem a projeção mapeada. Mas aí projeção mapeada é complicado, né? Implantar ela num local que não tem, você tem várias variantes para poder conseguir colocar ele ou não. Você tem o local, a base onde vai receber essa projeção. De repente você está num local que é puro vidro, já não fica legal essa projeção. Tem local que é granito, que é mármore, também já não fica tão bom essa projeção. Tijolinho à vista também não fica, né? Se você pegar um fundo, a Carla mesmo, ela casou num local que no fundo tinha um visual lindo. Então, como que você vai projetar algo e obstruir essa visão bonita? Então, a gente optou por um painel de LED. Era um painel de LED que não era exagerado grande e deixava o restante do visual todo, que era uma vista, coisa mais linda. E essa foi a preferência. E a mapeada é isso. Mapeada, não sei se o pessoal sabe como que é o funcionamento da mapeada. Você quer falar alguma coisa a respeito? Eu quero que você explique, porque tem gente que não entende. Tem gente que tá falando assim, projeção mapeada só em eventos muito chiques, que o pessoal acha caro. Então... mapeada acaba ficando caro mesmo. É um custo caro, e assim, eu gosto muito de usar mapeada em eventos temáticos. Festas de 15 anos, aniversários, porque a gente consegue transportar a pessoa para aquele local. Mas explica um pouquinho da parte técnica, porque tem gente que acha que é um projetor normal que faz a mapeada, e não é, né?
Não, não é. Na verdade, são projetores, só que eles são de ancilumes maiores, ele tem uma definição bem maior. Tá? Nada, você consegue fazer com projetor normal? Sim, consegue. Mas tem que entender o que é projetor normal também, né? Não é aquele projetor que você vai fazer uma videoaula, né? Não é isso daí. Mas também não precisa ser um exagero de projetor. Porque tem projetores aí que custa R$ 100.000 cada um. Né? Então, isso aí você vai usar para projetar. De repente, esse tempo atrás, teve uma projeção lá na ponte, aquela ponte para a Rede Globo, Estaiado. Eles projetaram aquela ponte inteirinha. Então, ali você colocava projetores de 100 mil cada um. Então, você chegava lá, você colocava 80 projetores para projetar tudo aquilo. É um exagero, esquece isso. É um nível profissional? Existem outros profissionais mais em conta. Mas projeção mapeada, só para o pessoal entender, basicamente é isso aqui, ó. Eu estou nessa parede aqui, ó, só para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo explicar. O que o pessoal faz? Você precisa colocar alguns projetores para projetar essa parede toda aqui, ó. Dá para ver, Maíra? Dá. Dá, né? Então, imagina o seguinte, um projetor, ele tem uma abertura na horizontal e na vertical, tá? Ele é como se fosse o quadrado do celular aqui. Então, de acordo com o que você põe ele numa distância, ele consegue ter essa abertura na tela. Então, o que acontece para você projetar uma tela inteira? Você coloca 1, 2, 3, 4 projetores na sequência. Por quê? Porque um vai encostando no outro. Como eu estou aqui com a tela com a Maíra aqui, ó. Mesma coisa. E isso aí se chama blending. E o pessoal, o que eles fazem? Eles têm uma CPU com as imagens, com o programa, e ali vai toda a projeção. Tá? Isso é uma projeção que é o que geralmente o pessoal faz. É uma projeção mapeada? Mas é uma projeção de uma imagem única. A projeção mapeada, aquela que é mapeada mesmo, seria o quê? Que o pessoal não faz isso, esquece. São raras as pessoas. Eles projetariam, usariam o mesmo sistema, mas eles fariam assim, ó. Por exemplo, eles colocariam uma imagem aqui, ó, nessa figura. Ele colocaria uma imagem aqui, colocaria uma imagem aqui. E nesses branquinhos ele colocaria outra imagem, uma outra imagem nesse cantinho, entendeu? Eles mapeariam ponto a ponto. Isso ninguém faz. Principalmente para casamento, esquece. Por quê? É muito caro. Imagina você ter que mapear todos esses pontos e jogar, de repente, um vermelho ali, um outro ali. É como se estivesse montando um mosaico, entendeu? E isso daí ninguém faz. E isso é a projeção mapeada mesmo. A diferença é... Teve alguém que perguntou se você faz projeto de projeção mapeada. Faço sim. Isso é uma coisa muito importante a gente perguntar, porque tem vezes que a gente vai... O DJ da casa ou indicado do espaço oferece a projeção mapeada, mas é a projeção mapeada já existente, não é criar projetos novos. Então a gente tem que fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque, por exemplo, eu fiz uma festa que a cliente queria coisas específicas. Então tem que criar o conteúdo. E daí, para criar o conteúdo, a pessoa cobrou a mais. Aí o cliente acha ruim. Então já pergunta antes como que funciona tudo. Se a gente vai ter que escolher as imagens prontas ou se a gente pode criar, né? Isso. Em todas as casas, principalmente de São Paulo, eles vendem isso que eu expliquei, que é mapeado, mas é o mais simples dela. Tá? Que é um blending, que é uma tela única lá e ele tem um fundo. E aquele fundo lá, geralmente eles te dão aí uma opção de 4, 5 fundos. Olha, nós temos esses 4, 5 fundos aqui, você escolhe um deles. Se você quiser um fundo diferente, personalizado, aí é cobrado um conteúdo, é feito um adendo, é um conteúdo à parte. Aí você escolhe o conteúdo que você quer, aí você faz o seu tema. Mas é uma imagem única, é aquela coisa lavada. Se você, digamos assim, se você coloca um Fusca, a foto de um Fusca, vamos pensar num tema Índia, você coloca aqueles temas indianos e fica aquele tema a noite inteira. Aí você fala assim, ó, dá para ficar passando 3, 4 temas, eles ficam mudando 3, 4 temas, mas é a parede inteira o mesmo tema, não é aquela projeção mapeada ponto a ponto. Não, isso já clareou um pouquinho mais. Eu achava que, vou ser bem sincera, eu achava que uma piada é aquela que, tipo, não vai projetar na sua porta, que ele cortava só a sua porta, sabe? Projetava só no branco.
Então, eles fazem, por exemplo, se você falar, eu quero recortar a porta, eu não quero que apareça na porta, ele vai lá no programa e recorta a porta. Mas só que a imagem, se você analisar, se ele não recorta aquela porta, vem aquela imagem chapada em toda a extensão da tela. No caso da tela da pintura, né, onde você está projetando. É diferente de uma projeção mapeada. Se você vê, eu não sei, se você procurar no YouTube, vocês vão encontrar projeção que eles fazem geralmente em igreja. Não é tem umas projeções que é uma imagem única, chapa assim na igreja, aquela projeção. Digamos, vamos dizer que eu coloque um Fusca na imagem da igreja. Fica um Fusca na imagem inteira. Não é isso. Agora você encontra outras projeções que ele, olha, aqui tem uma coluna, ele vai lá e faz o desenho numa coluna e joga uma cor ali. Mas tudo bem feitinho, tá? É um tema central. Aí ele puxa mais um outro, tem um detalhezinho que tem uma estátua, por exemplo, ele vai e recorta a estátua certinho e coloca uma outra cor e vai formando uma imagem. Isso que ninguém faz e ninguém explica isso. E realmente é caro fazer isso. Imagina você fazendo de evento a evento, fazendo esses recortes. É absolutamente caro. O que o pessoal faz? Aquela imagem chapada na tela. E agora vamos falar um pouquinho sobre gerador. Que é bonito. Falando, mas não é bonito, tá? Não, que é bonito. Mas eu acho que assim, o objetivo sempre da live, eu falo, é a gente conseguir despertar as ideias, tirar algumas dúvidas e fazer com que as pessoas busquem mais conhecimento sobre, né? Eu acho que, assim, estudar sobre eventos, sobre as novidades tecnológicas, é uma coisa muito fundamental. Então, por exemplo, a gente não comentou aqui sobre como um lustre fica bonito na hora do coquetel, mas como um lustre pode atrapalhar uma pista. Sim, então, sem dúvida. Não é só contratar um lustre. Tem que ver se o lustre vai estar dimerizado ou não. E quem vai ser responsável por esse lustre? Porque eu já vi muito lustre atrapalhar o DJ. Eu já tive situação que nem me atrapalhou, mas atrapalhava o pessoal da projeção. A projeção não era eu, era um outro pessoal. E o pessoal veio pendurando lustre. Eu falei assim, mas peraí, gente, vocês estão pendurando esse lustre? Olha a sombra que está dando na projeção. Porque a projeção não era aquela projeção no alto, era uma projeção que pegava o salão inteiro. Eu falei assim, vai estragar. Mas não, aí a decoração não queria entender. Eu falei, gente, coloca o lustre para trás, onde tá nas costas do projetor. Aí você dá o lustre que você quer, que vai ficar bonito na festa, e você dá a projeção também. Não é um melhor do que o outro, precisa ver os dois trabalhando junto. Aí no final mudaram e falaram, Bianca, ficou legal. Eu falei, pô, caramba. Mas assim, é muito importante a gente ter essa visão do todo. Então, assim, entenda a questão. Você vai contratar diversos lustres? Ótimo. A cliente tem dinheiro? Ótimo. Sua festa vai ficar linda? Ótimo. Mas vai ficar funcional? Porque de nada adianta o lustre cobrir a parte da projeção. Então, é isso que eu falo, que assim, essas dicas que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Verificar se os lustres vão ser dimerizados. Por quê? Quando a gente faz um lustre dimerizado, a gente consegue diminuir a intensidade da luz. Se não, ou o lustre vai ficar aceso ou apagado. E para uma noiva que pagou caro num lustre, deixar o lustre apagado é triste. Nossa, horrível. Até porque você pagou por aquilo ali também, e você não usar aquilo lá na festa. Nossa. Mas já aconteceu, tipo, da pessoa colocar o lustre e não fazer dimerizado e se ele ficasse aceso, não passava a projeção. Nossa, aí é terrível. Não, eu tô dizendo coisas que eu já vi. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que tudo é uma questão de combinação. Né? Então, você não pode fazer um trabalho, contratar um fornecedor e não fazer eles se conversarem. Nesse caso, uma visita técnica com todo mundo já teria evitado esse tipo de coisa que você passou. Sem dúvida. Então, tem muitas pessoas que têm preguiça de fazer visita técnica com todos. Mas nesse caso é fundamental. Se você tem diversos profissionais envolvidos, é muito importante com que eles conversem. Então, assim... Já tive acho que uma ou duas situações que o pessoal falou, pô, Bianco, caramba, mas você só está colocando empecilho nas coisas. Eu falei, não, eu estou vendo os problemas para a gente resolver antes do acontecimento. E isso vai dar problema. É que vocês não estão vendo esse problema acontecer, mas vai acontecer esse problema. Então não é que eu estou dificultando, não, eu estou vendo uma coisa difícil, estou mostrando.
sabendo disso, vamos achar uma solução para ela. É isso. É só isso, né? Agora vamos para a parte final, senão daqui a pouco finaliza. Já se viu como uma hora passa rápido, né? Da questão de escolha de repertório. Porque tem muito DJ hoje em dia que não quer mais fazer reunião com os noivos, que só manda por e-mail. Sério? Sério. Isso eu Ah, acho que as assessoras aqui vão comentar. Na cidade de vocês tem reunião de repertório? Como tá funcionando? Tem muita gente que manda, tipo, um questionário por e-mail e os noivos preenchem. E essa é a reunião. o pessoal pode escrever aí. Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu mando um formulário meu. Ali eu descrevo tudo o que geralmente acontece numa festa. Explica tudo e eu peço para eles, vou explicando momento a momento, momento a momento. De repente, depois eu posso até mandar para você, mas se você quiser mandar para o pessoal, é a forma Legal. como, tá? Contando um pouquinho da história do que seria a festa. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, lá, 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 lá. E até que chegar a parte que compete a mim. Chega na parte que compete a mim, eu mando para eles, olha, vai ter esse momento X, pense numa música assim. E ele manda. Para que isso? É só para antecipar e já fazer a pessoa se sentir no ambiente. Depois disso, a gente marca uma reunião. Essa reunião eu faço questão. Por quê? Porque é um tete-a-tete, tá? É onde eu vou sentir como que o casal é e vou aferir para ver se bate realmente aquilo. Quando eles me mandam de volta esse formulário, basicamente, de repente, está aí o porquê que alguém manda os formulários antes e não queira fazer reunião. Porque a informação já chega. Então, toda a informação que eu precisaria já chegou na minha mão. Eu posso fazer uma festa assim, só que eu não acho legal. Eu quero ter aquela conversa, eu quero ter aquela afinidade com o casal. Ali eu vou conversar com ele, eu vou ver o que ele gosta de fazer, aonde eles iam nesse momento antes de casar, de repente quando eu era adolescente. Você vai conhecer um pouquinho, porque é isso que faz a formação musical do casal. E tentar captar alguma coisa dos amigos deles, que é o mais importante. Porque você conhece o casal, eu entendo na hora ali qual que é o gosto pessoal do casal. Só que na festa, não é só o casal. É aquele monte de convidado. E eu não conheço o gosto musical dessa turma, por mais variado que ela deva ser. Então, às vezes, eu consigo alguma informação assim. A maioria dos meus amigos que saíam comigo na época, eles vão estar no meu casamento, a gente ia para tal lugar. Então, eu já começo a deduzir. Eu tenho um X% de que curte mais ou menos o que o cara curte. Então, fica mais fácil para mim. Então, eu preciso ter essa conversa com o casal. Nada impossibilita de eu fazer a festa, mas eu vou te falar, a festa fica muito mais gostosa e dá muito mais segurança para mim, que é o profissional, fazendo essa reunião. Com Então, certeza. eu vou dizer, se vocês puderem exigir, exijam dos seus DJs essa reunião. Muito importante. Aqui, ó, a Domênica tá falando sobre o repertório. Se os noivos são evangélicos, conservadores e querem uma festa sem músicas com as quais estamos acostumados, o que você faz, Bianco? Tem muitos DJs aqui que reclamam. Não, eu não reclamo. Eu deixo bem à vontade o cliente. Eu peço uma lista. Ponto. Eu peço uma lista. Com a lista você já tem. Porque assim, o evangélico ele tem vários. Como que chama? Segmentos, Segmentos, né? Você tem um evangélico um pouquinho mais extremado. moderno, mas Você tem um mais moderninho. Então fica difícil. Não dá para mim usar, por exemplo, 4, 5 festas de evangélicos e querer, de repente, usar uma playlist baseado nessas músicas. Por quê? Porque é diferente. Um é congregação, que são mais, né, são mais ferrenhos, não gostam de muita coisa. Eu já fiz debutante, eu podia tocar qualquer música, menos funk, essas coisas, mas eu podia tocar qualquer música, desde que fosse em volume baixo. Ou seja, loud a festa inteira, né? Era música pra cima, mas loud, bem baixinha. Fazer o quê? Não tinha o que fazer. O pai falou, Bianco, pode tocar o que você quiser. Você não tocando funk, toca o que você quiser, mas eu quero volume bem baixinho. Então, eu toquei de tudo que eu toca acho no... que a festa é boa para o cliente, não para a gente. A gente Não, tem que entender isso. O tá? padrão Maíra, o padrão Bianca 1, a gente tem que fazer uma festa para o cliente do padrão deles, né? Total. E evangélico é isso. Eu particularmente, se eu conversar com o casal e ele não me der margem, sério,
eu peço lista e eu viro aquele DJ jukebox, não tem o que fazer. É isso. Quase um DJ Spotify, né? É, pega lá, ela manda uma relação lá de 50 músicas vai funcionar bem na sua festa, vai ser as músicas que eles querem, tá? Eu já tive situação em que eles me passaram músicas dançantes evangélicas. Não Legal. funcionou, não funcionou, Maíra, não funcionou. Mas por quê? Porque dentro do círculo deles tem DJs que fazem músicas e existe artistas que fazem músicas para eles. Mas só que você tem que ver que o grau de ser evangélico de cada um é diferente. Então, de repente, para ele fluía isso. Mas e os convidados? Eu tocava aquilo lá na festa, não funcionava, né? Com aquelas músicas. Aí eu tinha liberdade de entrar com outras também. O que eu fui fazendo? Fui Mesclando. tava uma liga, né? A festa fluiu daquele jeito, né? Não tem o que fazer. Mas às vezes, pra gente tá ruim, pra eles tá super bom. Porque a gente tem um padrão de pista bombando muito alta. Agora, por exemplo, falando sobre 15 anos, quando a debutante quer aquelas músicas de baixo calão, o que você faz? Eu delicadamente, eu coloco o pai e a mãe no meio da conversa. Converso com eles, explico e geralmente o pai e a mãe não quer. Eu tento ganhar força no pai e na mãe. Eu particularmente, eu não toco. Tá? Eu até, às vezes, quando acontece, eu quero, eu prefiro, eu saio de cena e indico outro DJ e deixo outro DJ fazer. Porque aí eu também não quero tocar isso daí, tá? Então, eu toco funk. Eu penso assim também, eu gosto de deixar bem claro, porque tem gente que não sabe dizer não para cliente. A gente tem que aprender a dizer não para cliente. Então, assim, tem coisa que não vai fluir, não vai ser legal. Então, a gente tem que dizer não. Aqui, ó. Tem a Domênica tá perguntando, tem alguma coisa que marcou sua vida como DJ? Ela gosta de ouvir cases. Tem algum fato inusitado, alguma coisa que você não se esquece? Não, eu lembro assim, que me marcou foi de uma noiva que mandou um, acho que pegou na rede social, eu não lembro onde foi. Ela pegou e falou assim: ai, Bianco, o meu sonho sempre foi casar com uma festa, só que eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, é difícil, mas o que aconteceu? Conversando ali, eu liguei para uma série de pessoas que eu conhecia e a gente acabou fazendo, da nossa parte, a gente deu como se fosse um presente para essa pessoa. E ela fez a festa dela e, foi top. Eu lembro, assim, de que me marcou foi isso. Eu acho que é isso que faz diferença na nossa vida, né? O quanto a gente pode fazer diferença na vida das pessoas com o nosso trabalho, né? Então, eu acho que é muito legal, por exemplo, você ver, tipo, a noiva entrar aqui, falar que a festa foi incrível, a gente ter tanto feedback bacana. Tem muita gente que deve pedir o set list da festa, né? Para guardar depois. Então, esses dias me mandaram isso, né? Eu conversando com uma outra assessora, ela pegou e me mandou, ela falou assim, Bianco, o que você acha disso? Eu falei, não é complicado não. Ainda mais hoje que a gente usa software e esses softwares têm a opção de gravar o que você está fazendo no dia. Só que eu diria o seguinte, eu não gravaria, eu faria assim, como fica um histórico do que eu fiz na festa, eu separaria todas essas músicas. Se me pedir isso, eu separaria, já fiz isso uma vez só até hoje. Separaria todas as músicas na sequência e mandaria para essa noiva, para esse noivo, para esse cliente, a sequência das músicas para ela guardar as músicas que teve. Por que eu faria isso? Por mais que eu tenha a opção de gravar o set feito, tecnicamente falando, quando você para e vai ouvir, você acha muito defeito. Então não fica tão bom. Por quê? Porque no calor da festa, às vezes, tecnicamente falando, a mixagem fica um pouquinho errada. No calor da festa não se percebe isso. Sim. E quando eu tenho esse áudio gravado, eu paro e começo a ouvir e falar, isso aqui não ficou legal. Então eu não faria isso por conta disso. Porque lá na festa, às vezes eu corto uma música, termina uma, eu já corto outra, não é aquela coisa mixada toda. E vai acabar o tempo, tá? A gente tem 20 segundos. Então tá. Então é isso. Não, só pra dizer. Mas, gente,
chamem o Bianco, tirem as dúvidas. Eneida, já tive também casos de DJ que não respeitou a escolha, quando não toca nada do que o casal pede, mas a gente vai aprendendo e buscando. Bi, muito obrigada por tudo, pela atenção. Vou deixar você marcadinho e quem tiver mais dúvidas, pergunta.